você descobrisse que tem apenas mais 100 dias de vida? E se nesses 100 dias você pudesse fazer um único desejo, qual seria? Você tem parado para pensar como tem vivido a sua vida? São essas e outras questões que o dorama Desgraça ao Seu Dispor nos fazem pensar. Olá, dorameiros e dorameiras! Eu sou a Deise Coelho, psicóloga, e hoje eu tô aqui para refletir com vocês o porquê Desgraça ao Seu Dispor mexe tanto com o nosso emocional. Para começar, ele é um dorama simplesmente lindo. E como um dorama com esse nome, Desgraça ao Seu Dispor, pode ser tão lindo assim? Exatamente porque ele nos faz pensar sobre várias questões da vida. Sabe esses pensamentos que a gente tem aleatoriamente? De por que as coisas acontecem, como seria Deus e quais os planos dele para nós, como é que eu deveria agir, será que eu estou realmente vivendo o propósito da minha vida? Enfim, sabe essas perguntas super cabulosas que de repente a gente se pega pensando? Ele nos faz refletir exatamente sobre isso. Então, se você é uma dessas pessoas que já se pegou refletindo sobre isso, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal que a gente vai comentar muito sobre esse tipo de coisa por aqui. Desgraça ao Seu Dispor é um dorama que já começa exatamente desse jeito. Por qual motivo? Ele começa com a protagonista recebendo um péssimo diagnóstico, no qual ela tem provavelmente apenas mais 3 meses de vida, porque ela tem um câncer que não tem cura. E o que mais nos surpreende é a forma como ela reage. É como se ela não tivesse entendido. O médico fica até em dúvida sobre se de fato ela entendeu o que está acontecendo. Porque ela não fica desesperada, ela não chora, ela não questiona. Nessa hora a gente nem entende o porquê dessa reação dela, mas à medida que o episódio vai caminhando e a gente vai entendendo um pouco melhor o contexto de vida dela, fica muito claro que tipo de vida era aquela. Era uma vida passiva, no qual nada dava certo. Ela era atacada por tudo e todos sem nenhuma empatia ou consideração. Sem falar o fato dela ser responsável, em tese, pelo seu irmão, que sempre aproveitava da bondade dela. E isso nos leva para aquela questão lá do início, de aí, como eu estou vivendo minha vida? E pergunto para vocês, como vocês estão vivendo a própria vida? Vocês estão mais existindo ou realmente dando o seu melhor, vivendo, aproveitando, dando intensidade e cores para o dia a dia? E ela pontua isso em um dado momento, como muitas pessoas acabam apenas se anestesiando, seguindo um dia após o outro, sem de fato mergulharem na vida, estarem ali realmente. E ela pontua o quanto várias pessoas vivem dessa forma, cada um com a sua perspectiva, cada uma com as suas dificuldades e os seus desafios, mas ainda assim, sem de fato aproveitarem e estarem totalmente presentes no momento. Outro ponto que também mexe com o nosso emocional, que a gente consegue ver nesse dorama, é o fato dos arrependimentos da vida, das coisas que a gente fez ou deixou de fazer no passado. E a gente consegue ver isso na história da melhor amiga da Tak Dong-hyun, que viveu, o seu primeiro amor e ela acabou não conseguindo se desvencilhar nunca disso. Ela seguiu presa. Tanto que isso interfere nas suas relações, no seu trabalho, uma vez que ela é escritora e acaba não tendo muita mudança entre um protagonista e outro, porque todos ela embasa nesse primeiro amor que não deu certo. E eles não conseguiram superar isso. Então, também nos faz pensar nessa questão daqueles arrependimentos que ficaram. Tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de ter feito diferente? Se arrepende por ter vivido ou se arrepende por não ter vivido? E a gente arrasta muito isso e às vezes impede da gente estar inteiro no nosso presente. Outra questão, e talvez a que mais embase toda a sinopse, toda a história do dorama, é a questão da nossa relação com a morte. Como é que a gente se prepara para isso, o que a gente espera ou não, como a gente lida com essa situação. E principalmente, se a gente de fato soubesse o dia da nossa partida, a gente viveria diferente, a gente tentaria aproveitar um pouco mais, daria mais valor ao nosso presente? Bom, eu confesso para vocês que eu acredito que sim. E tem várias técnicas, tem várias teorias da psicologia que falam muito da importância da gente viver muito bem o nosso presente, porque a gente tem força aqui. E a partir do momento que a Tak Dong-hyun
descobre que ela está quase indo, de fato ela muda seu comportamento, ela muda o seu jeito de se posicionar no mundo. Vocês concordam com isso ou não? E seguindo sobre essas reflexões de como viver a nossa vida, o dorama também traz muito a questão da dualidade, do bem versus o mal, da escuridão versus a luz, do amor versus o ódio, enfim, todas essas questões de dualidade que a gente transita e que fazem parte de nós, fazem parte do nosso dia a dia. Não dá pra gente negar e se esconder. A questão é a gente aprender a lidar com essas situações. E além dessa questão da dualidade, eles também pontuam muito os ciclos. Eles trazem a questão da primavera, verão, outono, inverno e de como a nossa vida também é cíclica. Tem momentos em que a gente está com determinadas pessoas, depois as coisas mudam e essas podem partir, mas outras chegam. E de como a gente está sempre em um processo de finais e recomeços. E que a vida é isso, a vida é todo esse movimento. Tanto que a nossa protagonista até mesmo pontua a questão da face da desgraça, que às vezes é a desgraça e a sorte em um mesmo rosto, e que ela ainda está tendo dificuldade de reconhecer isso. Mas se a gente para pensar às vezes na nossa própria história, quem nunca passou por uma situação de muita tristeza, de muita dificuldade, de perda, mas que às vezes resultou em algo positivo? Às vezes eu perdi o emprego, mas talvez por isso mesmo eu consegui ter a oportunidade de começar um negócio próprio e ser muito mais bem sucedida. Então, cada um de nós, se a gente pensa na nossa história, na nossa trajetória, a gente encontra momentos como esses em que a desgraça e a sorte fazem parte do mesmo rosto. E pensando nisso, né, de quanto às vezes algumas coisas acontecem de uma determinada maneira e levam a outra a consequências que eu nunca imaginei, e aí de repente se eu posso escolher apenas uma coisa e eu tenho várias opções, tem várias coisas que eu quero, como eu vou dar conta de apenas uma? Pensa na sorveteria. Eu gosto muito de sorvete, por exemplo, e eu quero experimentar todos os sabores, mas eu posso escolher apenas um. A gente sofre. Por qual motivo? Porque quando eu escolho uma coisa, eu abro mão de todas as outras. E aí eu não sei onde aqueles caminhos me levariam, eu não sei qual outro sabor eu sentiria se eu experimentasse esses outros sabores de sorvete. E isso gera muita angústia e confusão em nós. E aí, qual seria o desejo de vocês? Vocês pensaram ao longo do dorama? Eu confesso que até agora eu não pensei em qual seria o meu, viu? Bom, pessoal, então, pensando na nossa pergunta do vídeo, né? Por que desgraça ao seu dispor mexe tanto com o nosso emocional? A minha hipótese é exatamente por todos esses motivos que eu vim discorrendo ao longo do vídeo. Porque mexe com coisas que a gente pensa sempre e que a gente não tem respostas tão concretas ainda. Então acaba que é um dorama que nos faz identificar o tempo todo com a história, porque trabalha com questões do nosso cotidiano, com questões muito existenciais do nosso dia a dia e ao mesmo tempo com a base de uma história muito bonita, que nos cativa. Então isso acaba mexendo muito com o nosso emocional. E aí, tem alguma outra coisa, além de todas essas que eu pontuei, que desgraça ao seu dispor fez vocês pensarem, mexeu com o emocional de vocês? Já me conta aí nos comentários, beleza? Então, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal pra gente continuar se vendo por aqui. Muito obrigada e mini corações pra vocês!